Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao SAP Now, na versão online agora por conta da nossa pandemia. Eu me chamo Alex Leite, sou diretor educacional aqui da Live University e vou estar aqui com nossos dois convidados. Junto com o Gustavo Taboas, meu amigo de alguma longa data, algumas viagens, né, Gustavo, para fora do Brasil, em missões. O Gustavo, ele é VP, CPO, pessoal, de Procurement e de Supply Chain do Einstein. Muito bem-vindo, Gustavo. Muito obrigado por bater esse papo sobre terceirização de serviço aqui com a gente. Muito obrigado vocês, Alex, pelo convite, obrigado à SAP, à Life University. Vai ser um prazer. Beleza. E junto com a gente, Gustavo, vai estar aqui também o Samuel Munhoz, que é Solution Advisor da SAP Fieldglass. E além da gente, né, a gente vai focar em perguntas como que o Einstein tem muita coisa relacionada à terceirização. E o Samuel vai trazer uma visão até mais ampla de mercado. Ele conhece muita gente, muitas empresas, não só pela solução do Fieldglass, mas por estar prestando serviço e benchmarking com todo o mercado, e vai trazer uma visão mais ampla de outros exemplos. Samuel, muito obrigado aí por estar com a gente e trazer essa visão de benchmarking de mercado aqui para o nosso bate-papo. Claro, imagina, Alex. Obrigado, o prazer é todo meu. Espero contribuir bastante para essa conversa aqui hoje. Com certeza. Gustavo, a primeira coisa que eu tenho para perguntar, né, dentro aí do Hospital Israelita Albert Einstein, quais são as categorias de serviços terceirizados que você tem aí no Einstein? Eu dividiria em 3 categorias aí, né? A gente tem os médicos PJs, os quase que autônomos aí, né? E a gente tem empresas de mão de obra e a gente tem empresas prestadoras de serviços, né? Isso aí no total, a gente tem aí uns 2.500 a 3.000 terceiros, né? Na nossa força de trabalho. Às vezes as pessoas não param para pensar que serviço terceirizado existem tipos diferentes, né? E você tem exemplos claros de cada bloco disso aí. A gente tem um serviço que é o médico, que praticamente trabalha, né, quase que, obviamente não com um problema de CLT, nada disso, mas que ele trabalha como uma pessoa, né, ser humano que trabalha com o seu conhecimento dentro, mas você tem uma empresa que presta serviço, né, que já desconfigura até essa questão. E aí é bem diferente, acredito, essas categorias são diferentes, né, você tem um tratamento para uma, para outra e para outra. E quem fica responsável por essas categorias aí no Einstein? Tem a área de compras que fica responsável por esses 3 grandes blocos? Ou isso tá junto em outras áreas aí? Boa pergunta, Alex. Realmente assim, tem essas 3 categorias e elas se dividem pelo hospital inteiro. Então, cada área que recebe aquele serviço, né, seja de limpeza, seja um serviço de obras, seja um serviço de área de TI, né? As clínicas, cada área que recebe o serviço, que a gente chama de área usuária aqui, ela é que faz a gestão daqueles contratos dos terceiros, né? E a área de compras, ela dá um apoio, a gente consolida os dados, consolida os indicadores e tal, para apoiar nessa gestão, mas quem fundamentalmente é responsável pela gestão desses terceiros é a área usuária, com apoio, e a gente entra principalmente quando as coisas não estão dando muito certo, tem algum problema, mas é uma combinação aí de área e a nossa área de compras. Eu acredito que isso não seja unanimidade no mercado inteiro, nem sempre são só as áreas usuárias responsáveis, às vezes ficam, né, para a área de compras, e às vezes dentro da mesma empresa varia, né? Tem categoria que está em compras, categoria que está com a área usuária. O que você vê mais no mercado? Perfeito, boa pergunta, Alex. Eu tenho visto no mercado, eu venho conversando sobre essa prática nos últimos 6 anos aqui no Brasil, e a gente tem visto que cada empresa trabalha de uma maneira. Você tem, geralmente, a área que solicita o serviço, a requisitante do serviço, ela é que é praticamente a responsável aí por acompanhar as execuções do que é entregue, e também a questão do terceiro, do trabalhador que está ali dentro daquele serviço prestando, mas você tem empresas que muitas das vezes pegam pedaços deste processo e acabam colocando dentro de serviços compartilhados, por exemplo. E o que visa, muitas das vezes, simplificar, mas acaba incluindo mais uma área para poder falar de um processo chamado gestão de serviços. Então, se você pensar bem sobre as áreas que contratam, você tem diversas áreas dentro de uma empresa que pode contratar serviço. Você tem IT, você tem legal, você tem marketing, você tem engenharia, você tem manutenção, limpeza, alimentação. São todas áreas diferentes. E cada área tem áreas de suporte que estão por trás, assim como eu mencionado, a área de compras toca essa parte do serviço, a área de RH toca uma parte do serviço, segurança do trabalho toca uma parte do serviço, a área de HSE, meio ambiente, toca outra parte do serviço.
jurídico toca outra parte de serviço. Então, a gente tem visto que no mercado brasileiro, principalmente, a gestão do serviço terceirizado, ela é, muitas das vezes, compartilhada entre diversas áreas que, consequentemente, tem o seu problema, o seu desafio naquele processo. Varia muito. Agora eu fiquei com uma curiosidade operacional, mas eu acho que vale a pena, já que estamos aqui com a oportunidade de estar com você, Samuel. Quando a gente fala de Fieldglass, dado essa pluralidade que tem no mercado, acredito que você customize no Fieldglass, ter um responsável, outros 2 ou 2 áreas com fluxo de aprovação. Você tem parametrização especial por causa dessa pluralidade no Fieldglass? Sim, com certeza. O Fieldglass, ele nasce, falando especificamente da solução, né, enquanto ferramenta, o Fieldglass ele nasceu para ser uma tecnologia, uma ferramenta que ajude as empresas a terceirizar ou tomar benefício, vamos chamar assim, de uma terceirização. Por que você terceiriza? Você terceiriza porque muitas das vezes ou você não é a sua atividade core, não é aquela que você faz diretamente, por isso que você terceiriza, ou muitas das vezes até é a sua atividade core, você precisa de flexibilidade ou agilidade para atender demanda de mercado. A gente passou aí por uma pandemia e você viu várias empresas, incluindo o Einstein, que precisou se mobilizar com vários terceiros ali para poder atender aquela demanda emergencial, aquele pico. Então o Fieldglass, ele nasceu com isso, esse é o foco do Fieldglass, que nasceu há 26 anos atrás. Então, ele faz exatamente isso, ele consegue unificar todos esses desafios de cada área, jurídico, compras, RH, legal, áreas demandantes, dependente da área que demanda, tudo num único local. E assim, eu sou um apaixonado por tecnologia e para mim o que é o principal aí diferencial é conseguir trazer todas essas nuances de cada areazinha dentro de uma única ferramenta. Perfeito. Ô, Gustavo, e nessas categorias que vocês têm aí, como que vocês fazem, dado essa pluralidade, para medir performance dessas categorias, né? Porque, como a gente já viu, vão ser usados indicadores, SLAs, né, acordos de nível de serviço, acredito que diferente. Como é que vocês medem performance dessas categorias aí no Einstein? Parece simples, mas ele é bastante complexo e ele exige um amadurecimento de toda a organização, né? A gente vem aí a questão de 3 ou 4 anos trabalhando fortemente para introduzir SLAs em todos os nossos custos de gestão de terceiros, né? Onde tem serviços, preços. Então, a partir de 2 ou 3 anos atrás, a gente estabeleceu que a gente não faz nenhum contrato que envolva terceiro ou prestação de serviço que não tenha um SLA. E o SLA, ele é muito complexo, né? Porque cada atividade, cada serviço prestado, ele tem a sua peculiaridade, tem a sua... como medir aquele serviço, né? Seja pontualidade, seja produtividade, seja... defeitos, problemas, enfim, e as áreas, elas vêm aprendendo, né, uma construção e uma evolução, um amadurecimento, elas vêm aprendendo a medir, né, então a gente começa com uma gama de SLAs, né, e conforme a gente vai vendo, olha, esses SLAs não estão sendo suficientes para medir aquele nível de serviço que eu preciso ter, né, daquele prestador, né, então, no novo contrato, a gente atualiza os SLAs, melhora, né, e criam novos indicadores, tiram alguns que não adiantaram, não ajudaram muito. Então, eu entendo que isso aí é um processo de amadurecimento, e quanto mais tempo você está nessa jornada, mais você vai ter SLAs maduros e ser capaz de realmente medir o que interessa para você ali na prestação de serviço. E como você falou, Alex, quer dizer, cada área, especialmente no hospital, o hospital é uma cidade, né? Então tem hospitalidade, hotelaria, alimentação, limpeza, segurança, a atividade médica, né, enfermagem, e cada área tem a sua peculiaridade, a sua necessidade, como medir aquela atividade, né? Então realmente é uma jornada, né? Parece, que nem eu falei, parece simples, não, vamos colocar o SLA lá no contrato, mas não é muito complexo, né? É uma coisa que realmente um aprendizado e uma evolução. Eu imagino pensar, as outras duas até que é complexo, mas dá para imaginar, quando tentar introduzir, né, que vocês já passaram por isso, com os médicos, né, que é uma outra categoria de terceiros, né? É muito mais complexo, né? Parece um negócio simples, mas, cara, não é nada simples, né? Agora, falando desse futuro, a gente tem, né, uma pesquisa de Oxford que mostra que 62% dos executivos entrevistados, né, falam que seus trabalhadores terceirizados são críticos para a empresa, né, são muito importantes, como é o caso do Einstein, tá? E como que vocês estão enxergando, Gustavo, isso?
eles são críticos e vão continuar crescendo? Será que a terceirização no Einstein vai continuar ganhando importância, crescendo e sendo crítica? Você vê isso, enxerga isso para o futuro? Olha, Alex, eu vendo, né, ao longo desses últimos anos, um crescimento contínuo, né, das terceirizações, né? Tem aprendizado de gestão de terceirizados, né? A gestão é fundamental, porque sem uma gestão apropriada, você não recebe o serviço que você espera, né? Mas a gente vê que, devido a uma série de fatores, né? Acho que você está mencionando aí essa pesquisa de Oxford, eu já vi outras aí nessa mesma linha, a flexibilidade que oferece para o profissional e para a empresa, né? Você ter terceiros e uma série de outras vantagens, a gente vem cada vez mais crescendo. Hoje a gente está aí com 2.500, 3.000 terceiras, posições terceiras, a gente tem 15 mil funcionários, a questão de 2 anos atrás era metade disso, e a tendência é que isso realmente vá crescendo drasticamente, né? E por isso essa aprendizado na forma de conduzir, de gerenciar os terceiros é fundamental para a gente ter um sucesso, né? A gente, na nossa atividade, a gente vive de serviço, né? Serviço médico, serviço, enfim, atendendo ao paciente ali, né? Então é fundamental que a experiência do nosso cliente, ela acaba sendo muito impactada pelo nível de serviço que ela recebe muito terceiro, né? Perfeito. E aí, olha que você falou outra coisa bem interessante, vou puxar um gancho para uma próxima pergunta aqui. Nessa mesma pesquisa de Oxford, teve uma pergunta que remeteu a perguntar se os executivos acham, né, que eles têm uma visão holística de todos os terceirizados. Tem um controle legal disso aí, né? E o que vocês acham que deu? Pessoal, deu 75% acha que não tem uma visão holística de tudo isso. Você, Gustavo, acabou de falar para a gente que teve um crescimento repentino, né? Repentino, não digo de um dia, mas já teve um do ano passado para cá, e acredito que a pandemia tenha dado mais um salto, né? Foi muito rápido isso. Como que você fez? Você já tem, por conta de plataforma, por conta de uma maturidade que você tinha desenvolvido antes, você já conseguiu atender essa gestão de terceiros com essa demanda repentina? Você já estava mais preparado, ou o que você teve que mudar para esse crescimento nos últimos tempos aí? Não, eu acho que como a gente vem evoluindo já há alguns anos nessa atividade de gestão de terceiros, né, e como o modelo aqui no Einstein, a gestão é feita pelas áreas usuárias, né, conforme a gente necessita crescer, essas áreas usuárias já estão muito acostumadas, né, ou já estão há alguns anos acostumadas aí a gerenciar terceiros. Então, é uma questão de escalabilidade apenas. É claro que ela traz uma complexidade um pouco maior e tal, mas acho que foi relativamente simples, assim, não foi um grande problema que a gente teve com essa necessidade de expansão rápida que a gente teve, em particular agora com essa pandemia, né? A gente está aprendendo ainda aí, acho que os gestores, de uma forma geral, não têm uma visão holística completa, né, de todos os terceiros aí. Ô Samuel, você acha que o pessoal está no nível do Einstein, ou ainda tem muita empresa por aí que não conseguiu, teve que correr atrás de uma solução, de uma plataforma, ou de algum caminho devido a esse crescimento? O que você enxerga no mercado? O que eu tenho visto no mercado, Alex, até eu vejo no mercado as empresas trabalhando por pedaços deste processo da gestão. Consequentemente, ela procura soluções para esses pedaços que elas têm. A dor mais latente, o Brasil é o país que mais paga, 98% do gasto com processos trabalhistas no mundo está aqui na nossa região, está no Brasil. O Brasil é o país jabuticaba, né? Então você sabe que tem as suas peculiaridades. Então as empresas geralmente elas tendem a olhar a gestão no terceiro. O Gustavo fez um comentário perfeito, vou até usar como gancho, ele falou da jornada. É uma jornada. Gestão de serviços terceirizados é uma jornada. E por onde essa jornada começa? Na gestão do terceiro. E é exatamente aí que a gente, trabalhando com o Einstein, a gente começou a fazer essa jornada da gestão do serviço do Einstein através da gestão dos trabalhadores terceiros. Então, hoje é possível ter ferramentas para conseguir responder perguntas simples, como, por exemplo, tá bom, quantos engenheiros eletricistas eu tenho dentro do estado de São Paulo? São coisas que, quando você fala holisticamente, quando você olha corporativamente, é muito difícil. Eu tenho casos de empresas que nos procuram que eles falam, você faz uma pergunta, por exemplo, quantos terceiros vocês têm? O pessoal não consegue responder, ou dá números grandes, por exemplo, eu tenho mil terceiros, eu tenho 20 mil terceiros, e a gente já viu que várias empresas
trazem números que quando após implementar uma ferramenta que começa a trazer visibilidade nessa base de terceiros, o número acaba dobrando. E exatamente por conta de como o Gustavo comentou, quem é responsável por isso? A área que contrata, mas quantas áreas contratam serviços? E quantas pessoas estão dentro de cada área? Então, o desafio e, consequentemente, o desafio traz uma oportunidade de trazer essa visibilidade, de ter uma ferramenta tecnológica que ajude a responder e mitigar risco. Perfeito. Então, vamos puxar para fechar o nosso bate-papo aí, Samuel e Gustavo. Vamos puxar essa última frasezinha que você falou, que obviamente tem a questão de oportunidade, porque traz ganho de escala, traz ganho às vezes de rentabilidade, do serviço é mais escalável com menos custo fixo, então isso é importantíssimo, mas você mencionou a palavra risco, né, no final da sua frase. Quando a gente fala de risco, às vezes a gente não tem noção, a gente sabe que no Brasil tem muito processo trabalhista, concordam? A gente sabe que tem bastante. O negócio é a gente parar para pensar que no ano de 2018 tem mais de 17 bilhões de dólares em processo trabalhista e que o Brasil, ele consolida mais de 90% dos processos trabalhistas no mundo inteiro. Saber que tem é uma coisa, agora imaginar que 90% dos processos trabalhistas ou mais estão dentro do Brasil é chocante, né? Como, Gustavo, que você faz, por exemplo, utilizando a plataforma do Fieldglass para minimizar o risco. Agora vamos falar só de risco trabalhista, risco de pagamento inadequado, só falando de compliance e risco. É importante utilizar a ferramenta? Você tem um antes e depois para narrar para a gente? A questão da gestão de risco ela é fundamental para você ter uma ferramenta que te ajude a gerenciar os terceiros, né? Desde que a gente introduziu a Fieldglass, a gente começou a ter uma visibilidade muito maior, como o Samuel disse, de todos os nossos terceiros, e a gente começou a conseguir realmente entender riscos trabalhistas que a gente estava sofrendo, que a gente não tinha visibilidade nenhuma, né? Então agora a gente está cada vez mais robusto, a gente se sente mais no controle de todos esses terceiros, e a gente sabe que, apesar de a gente contratar uma empresa, né, quem acaba sendo corresponsável por problemas trabalhistas é o cliente, né? No caso o Einstein, né? Então a gente tinha muito problema de horas extras, falta de pagamento de encargos e tudo mais. E essa questão de uma ferramenta como, no caso, o Fieldglass, né? Realmente reduziu muito essa exposição, né? A gente consegue atuar preventivamente nas áreas usuárias, né? Olha, tem esse terceiro que essa empresa está com vocês, está tendo problema de documentação, tem aquele terceiro que está com horas extras, tem aquele... Então você consegue atuar preventivamente para que você não incorra em processos trabalhistas, por exemplo, né? Então, realmente, acho que como a gente conversou que é uma jornada, a gente vem reduzindo os índices de processos trabalhistas, né? E eu acho que isso só vai melhorar daqui para frente, mesmo aumentando o número de terceiros, né? Gustavo, você fez um comentário muito bem colocado de algo que eu vejo bastante no mercado nos últimos 6 anos. As empresas nos procuram e tem 2 grandes desafios. Um deles é controlar a jornada de trabalho. Você contrata o serviço, você não sabe se esse cara está duplicando, triplicando a jornada dele, se tem uma hora extra. E o outro deles é a exposição ao risco que existe da pessoa, da documentação daquela pessoa, o encargo que aquela pessoa gera. E isso eu vejo no mercado brasileiro como os 2 principais pain points e, consequentemente, pelo fato da SAP ter uma solução que enderece, eu vejo um espaço de oportunidade, as empresas estão vendo isso e estão começando, assim como você, a se utilizar de uma ferramenta tecnológica para poder endereçar esses 2 pontos, na risca, vamos chamar assim. Perfeito, perfeito. Pessoal, foi sensacional aqui o nosso bate-papo. Eu acho que foi importante a gente pensar que a gente focou um bate-papo só sobre terceirização, que é um tema não tão comentado, e eu acho que tem muito insight bom para quem estiver com a gente nesse painel. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado, Samuel. Um abraço para todo mundo e qualquer problema, contato, dúvida, crítica, qualquer coisa, vai no nosso LinkedIn, conecta com a gente, bate um papo e a gente responde para vocês. Abraço, obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço, obrigado. Tchau, tchau.